Olá pessoal, tudo bem? Eu vou mostrar para vocês aqui um software muito legal. Ele é totalmente online e ele é desenvolvido pela Autodesk. Quem não conhece a Autodesk é a mesma empresa que desenvolve o AutoCAD. É um dos programas mais famosos aí para construção civil, para desenvolver projetos de edifícios, de casas e tal, né? Então é o Tinkercad, tá? Então o Tinkercad é um software de modelagem 3D, muito usado hoje para você criar os modelos e depois exportar para o arquivo para impressora 3D. Então é bem legal, bem interessante, tá? E muito fácil de usar, tá? Então eu vou logar aqui nele e aí vai aparecer a minha área aqui, né, de projetos, onde tem todos os projetos que eu já fiz, tá? Alguns aqui eu só, como esse esqueleto aqui, eu só copiei, né? Porque você tem uma galeria aqui que você pode pegar o projeto pronto e só imprimir. Então tem muitos que eu fiz, como esse aqui, né? Esses outros, alguns outros aí, né? Bom, então para criar um projeto novo, basta você vir aqui em criar novo design. Como eu falei, a gente tem a galeria, onde a gente consegue ver todos os alguns projetos públicos, né, que o pessoal faz e deixa ali à vontade para quem quiser copiar. Então tem muita coisa interessante. Então eu vou aqui direto, ó, em novo. Nem preciso ir lá nos meus projetos, posso vir aqui direto. E essa é a tela do Tinkercad, tá? Do seu projeto. Ele coloca um nome aleatório para você no seu projeto. Então, caso você queira alterar, é só dar um clique aqui e mudar, né, o nome que você quiser, tá? Então, nós temos aqui controles. Esse aqui é um controle que a gente tem, tá, de visualização dos objetos. Aqui também nós temos alguns controles dos objetos que eles estão assim disponíveis porque a gente não tem nada ainda, tá? Aqui do lado nós temos algumas ferramentas que é a plano de trabalho, né? Régua. E aqui as formas básicas. Nós temos uma lista de formas já prontas para a gente utilizar no projeto, que ajuda bem, tá? Se você clicar aqui nessas setinhas, você vai ver outros tipos de formas que já prontas para a gente. Então aqui veículos, ó, já tem rodas, tá? Aqui algumas conexões para roda, eixo. A gente já tem bastante coisa pronta aqui, ó. Então nós temos tudo isso aqui para explorar. Vou começar aqui com as formas básicas. Vou pegar o primeirão aqui, ó, a caixa. Então você clica, arrasta e coloca aqui no seu plano de trabalho. Com o botão esquerdo, botão de clique, você seleciona o objeto, ou você pode clicar em arrastar e fazer um retângulo sobre vários objetos e selecionar mais de um por vez, tá? Então, por exemplo, se eu colocar aqui mais um cilindro e eu quiser selecionar os dois, eu tenho que fazer um retângulo aqui assim, tá? Para selecionar esses dois objetos ao mesmo tempo. Um clique, seleciono o objeto. Se eu segurar a tecla Shift, eu consigo selecionar o segundo objeto junto também. Então, os dois estão selecionados juntos. Se eu clicar e arrastar nele, eu arrasto os dois juntos, tá? Um clique de fora vai tirar a seleção e aí eles voltam a ficar independentes aqui sem seleção conjunta, tá? O botão direito, eu movimento o meu plano de trabalho, a visualização dele, ó. Clico, seguro e mexo com o mouse. Então eu consigo mudar o ângulo de visão que eu tenho dos objetos, tá?
Se vocês observarem, à medida que eu vou mudando, aquele cubo lá na parte superior, esquerda aqui, ele também movimenta junto com o plano de trabalho. Então, se eu quiser voltar aqui, se eu quiser visualizar pelo lado da direita, eu dou um clique aqui na direita. Ó. Se eu quiser voltar, eu posso clicar aqui ó, nas setinhas que tem aqui do lado. Não sei se está dando para ver bem aqui, mas eles têm algumas setinhas aqui que consigo ver, consigo mudar de posição aqui através delas, tá? Ó, superior, posterior. Se você quiser voltar na visualização normal, você pode vir aqui na casinha, aqui no botão Home. Ajustar tudo na vista, então, por exemplo, se eu tiver, aqui eu estou usando o botão de rolagem, tá, gente? Para dar o zoom. Ao invés de ficar clicando aqui, eu uso a rolagem do mouse. Então, se eu estiver visualizando só esse objeto aqui, clicar nesse aqui, ó, ele vai centralizar para mim na seleção. Então, se eu selecionar o cilindro, clicar aqui, ele centraliza na seleção. E o Home, como eu já mostrei, né, ele volta naquela posição padrão inicial. Esse último aqui, ele muda para ou perspectiva, que era o jeito que estava, tá? Ou ortogonal. Ortogonal ele é como se tivesse, não fosse 3D. Né? A gente vê como se fosse 2D, duas dimensões só. Tá? X e Y. Tem mais um ajuste aqui, em termos de controle, que é o botão do meio do mouse. Né? Acho que todo mundo sabe, o mouse ele tem o terceiro botão, que não é a rolagem. Você clica com a rodinha do mouse. Então, quando você faz isso, ó, clica e segura, você consegue movimentar a posição da visualização aqui do plano de trabalho aqui, ó. Então, eu consigo mover para o lado sem dar zoom, sem também mexer na angulação aqui, que é com o botão direito, igual a gente usa no botão direito, ó. Botão direito, se eu for mexer assim, ó, ele gira no eixo central. Com o botão do meio, não, ó, eu simplesmente rolo a imagem para um lado, para o outro, né? Os objetos, ó, eles podem ser, como esse aqui tá, que ele é vazado ou sólido. Tá? Se eu colocar aqui sólido, ele vai abrir para eu escolher alguma cor aqui para ele, alguma coisa assim. Ó. Ok, coloquei ele sólido. Além disso, ele tem as propriedades, dependendo do objeto, você vai ter propriedades aqui diferentes. Tá? Então, o cubo ele tem raio. O que significa isso? Ó? Se eu for aumentando o raio, ó, ele vai ficando arredondado, até que ele fica uma esfera. As etapas, vocês estão vendo que ele está um pouco quadriculado ali. Ele fica quadriculado. Então, quanto mais etapa, mais perfeito vai ficar esse objeto. Tá? Então, se eu aumentar aqui, ó, eu vou aumentando as etapas que ele é feito. Quanto menos etapas, mais quadriculado ele vai ficando, mais, tá? Olha lá, ó, 3 etapas, ó. Até chegar num ponto que se eu pôr uma etapa, ele deixa de virar uma esfera, tá? Então aqui, o padrão aqui, ele vem com 10 etapas e raio 1, que aí ele volta a ser um cubo, tá? Eu também tenho comprimento, ó, aumento o comprimento dele. Deixa eu tirar o zoom agora, que fica melhor para a gente visualizar. Tem o comprimento dele. Tem também a largura, claro, tá? E tenho a altura do objeto. Nada impede você clicar e editar os valores aqui, ó. Então,
20, por exemplo, é o que estava. Vamos voltar ao que estava. Pronto. Então eu posso controlar o objeto por aqui, né, o tamanho dele, mas também posso utilizar essas alças que aparecem no objeto. Então eu posso aumentar ele a largura, altura e tudo mais, tá? Então aqui é a altura, eu aumento a altura dele, aqui ó, o comprimento. Esse é como se fosse um cone aqui em cima, eu consigo movimentar ele em relação ao plano, né? Aqui ele está, se a gente der girar aqui, vocês vão ver que ele está em cima do plano de trabalho. Mas se eu quiser que ele saia do plano de trabalho, eu posso clicar nessa seta, tá? E levantar ele. Olha lá. Então agora ele está acima do plano de trabalho. Uma coisa interessante também, quando você vai arrastando, ele vai te mostrando as medidas. Olha lá, ele está a 3 unidades do plano de trabalho. 2, 1 e 0. Aí ele encostou no plano de trabalho, tá? E lá em cima ele está menos 3 em relação ao que ele estava. Quer dizer, ele desceu, está menos 3. Se eu subir aqui para 0, onde ele estava, tá? Agora, se eu subir mais ainda, ó, ele vai subir uma unidade acima do que ele estava. Em relação ao plano de trabalho, ele já está a 4 e assim por diante, tá? Então, essas medidas elas funcionam assim. Eu posso também dar um clique em uma dessas alças, ó, e clico aqui e edito por aqui. Dou um clique aqui nos valores e edito. Quero, sei lá, 30. Tá? Olha lá. Colocou 30 de comprimento. Para apagar um objeto da sua área, do seu plano de trabalho, é só apertar Delete, selecionar e apertar Delete. Muito bem, eu vou pegar agora então esses dois objetos. Eu vou reduzir esse aqui um pouco. Vou colocar ele com 10. Se não foi isso que você queria, você pode desfazer aqui. Ó. Quero reduzir aqui para 10. E aqui também para 10. Para ele ficar assim. Tá? Então ele ficou menor do que o outro ali. Ó. Então, se eu arrasto um para dentro do outro aqui, ó, vocês vão ver que, como eles têm a mesma altura, ele vai ter aquela aparência ali. Tá, mas eu fazer a mão aqui, eu não vou acertar. Eu quero centralizar os dois. Eu não vou acertar fazer isso com o mouse, né, manualmente. Então, o que eu vou fazer? Vou selecionar os dois objetos e venho aqui no alinhamento. Eu vou alinhar. Quando eu clico aqui, aparecem esses círculos aqui. Então, os círculos têm a ver com a posição de alinhamento desse objeto, tá? Então, se vocês verem aqui, ó, tem círculos que estão nesse eixo, tá? No outro eixo aqui e aqui também, ó, na lateral. Então, esses aqui, eles estão cinza. Por quê? Porque esses dois objetos já estão alinhados nesse eixo. Por isso que aqui está cinza. Não tem como você alinhar em relação a isso. Mas eu posso alinhar aqui, ó. Eu posso centralizar os dois, ó, nesse eixo. Ó lá. E eu posso centralizar também nesse outro eixo aqui, ó. E aí eu tenho a certeza agora que eles estão totalmente centralizados. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eles continuam selecionados, tá, pessoal? Só que eu estou no modo de alinhamento.
Eu tenho uma outra ferramenta aqui, que é a ferramenta de agrupar. Vamos ver o que acontece quando a gente clica aqui, ó. Olha lá o que aconteceu. Ó, eu fiz um objeto vazado. Então ele combinou, ele agrupou os dois, e o agrupamento desses dois resultou nesse outro objeto. Ó. Ó, agora eu quero colocar um outro cilindro, só que aqui, ó, nesse sentido contrário aqui. Ok, vamos tentar. Ah, e outra coisa, ele ficou assim vazado, por quê? Porque um objeto era sólido, que é o cubo, e o cilindro era vazado, né, que ele chama aqui de orifício. Então eu vou reduzir novamente aqui o tamanho desse objeto para ficar igual ao outro. Por 10 e 10. E agora eu quero girar esse objeto. Então eu tenho várias opções para rotacionar o objeto. Eu tenho aqui, que vai rodar ele nesse eixo horizontal. E eu tenho aqui, que ele vai rodar no eixo vertical. Então tem várias maneiras de você fazer isso aqui, ó. Você pode dar o clique aqui, vir aqui no grau aqui, né? E colocar 90, por exemplo. E aí já girou ele, tá? Outro jeito de você girar é clicando aqui, ó, e ir girando, tá? E você gira a quantidade de graus que você quer. Você pode alterar a escala de rotação desse objeto, segurando o Shift. E aí a escala fica de 45 em 45 graus. Sem Shift, ela vai ficar bem mais precisa. Mas eu quero rotacionar nesse sentido. Ok, agora eu vou selecionar, já está selecionado aqui, eu vou segurar o Shift, clicar no objeto aqui do cubo vazado, vou selecionar o alinhamento, vou alinhar eles nesse sentido e nesse sentido aqui, né? Basta um cliquezinho lá. Então, se a gente girar agora aqui, nós vamos ver que está lá. Na verdade, eu queria ele para o lado de cá, mas tudo bem, dá na mesma, tá? Então, está selecionado. Agora eu vou fazer o agrupamento dos dois. Olha lá. Olha o que virou agora. Eu tenho uma peça vazada em 4 lados, tá? E quando nós agrupamos, como nós fizemos aqui com esses 3 objetos, nada impede que nós desagrupemos eles, tá? Basta você selecionar e clicar em desagrupar. Tá? Aí o que ele fez? Ele desagrupou o último agrupado, olha lá, mas continua aquele primeiro agrupamento feito. Então, para desagrupar, eu tenho que novamente selecionar e desagrupar de novo. Então, ele vai na sequência do agrupamento. Tá? Outra coisa interessante é que muitas vezes você não quer que acidentalmente você arraste o objeto e tire ele do lugar. Então você pode travar o objeto com esse cadeado. Você vem aqui, trava ele, então você não vai conseguir mais movimentar, nem fazer nada com ele, nem selecionar, nem nada. Aí você pode arrastar os outros objetos sem medo de tirar aquele objeto do lugar. Para desbloquear, basta vir de novo aqui no cadeado. Outra coisa também que nós temos é o ocultamento. Ó. Você pode ocultar o objeto. E já era. E agora? E agora? Então eu tenho aqui a lampadinha aqui para voltar. Outra ferramenta interessante é o espelhamento. Então, você clicou nela e aí tem, ó,
Essa seta vai espelhar ele dessa forma. E aqui vai espelhar dessa outra forma. Vou clicar aqui. Lá. Espelhou para lá, espelhou para cá e assim por diante. Nós podemos também definir o nosso plano de trabalho. Você não quer o plano de trabalho aqui, você está com uma figura meio complexa, e aí você quer pôr o plano de trabalho em outro lugar, você pode mudar, colocar um outro plano de trabalho. Por exemplo, eu quero que o plano de trabalho fique aqui, ó. Olha lá. Então agora, vou girar aqui. Ele ainda tem uma sombra do plano de trabalho principal, mas eu tenho esse outro plano de trabalho agora para me orientar. Outra coisa interessante que a gente pode configurar e verificar é a grade que nós temos aqui. Né? Primeiro ajuste aqui é o ajustar grade, que está ali embaixo. Cada quadradinho desse aqui equivale a 1 milímetro. Então, quando eu arrasto o meu objeto, ele move quadradinho por quadradinho, de 1 em 1 milímetro. Então, é justamente isso que está sendo ajustado aqui. Ó. O objeto vai mover de 1 em 1 milímetro. Se eu quiser que ele mova com mais precisão, eu posso pôr aqui meio milímetro e assim por diante, tá? Ou até maior. Posso colocar aqui 5 milímetros. Então, ela vai dar um salto na hora que eu arrastar. Então, depende da sua necessidade. O padrão é 1 milímetro. Como eu disse, é o distanciamento que está aqui no plano de trabalho já. Né? E se a gente for em editar grade, nós temos a unidade, podemos mudar a unidade para polegadas ou tijolos. Tijolos é uma outra modalidade que você pode construir os objetos, né? Em que ele vai trabalhar com os bloquinhos, com os tijolos para você montar os desenhos. Mas aqui, no nosso caso, nosso país, o mais comum para a gente é em milímetros mesmo, tá? Tem algumas pré-definições aqui para algumas impressoras 3D e o tamanho do seu plano de trabalho. No caso aqui, ele está com 200 milímetros. Esse plano de trabalho personalizado ele serve para a gente orientar também quando for colocar formas irregulares, né, em certas angulações. Então você pode pegar um plano de trabalho e, olha só, ele vai seguir a forma irregular daquele objeto. Então eu posso clicar aqui nele, ó, coloquei o plano de trabalho totalmente inclinado, e aí eu posso, de repente, colocar um outro objeto ali naquele ângulo. Tá? Por exemplo, se eu pegar dessa... Deixa eu cancelar aqui. Deixa eu pegar um cilindro desse aqui. Eu vou conseguir colocar neste plano. Tá? Polissólido aqui que vai dar para a gente ver melhor aqui do que eu inclinar. Tá? Então ele vai ficar desse jeito, olha lá. Tá, mas como é que eu volto o meu plano de trabalho para o original? Basta eu pegar outro plano de trabalho, como vocês viram ali, a tecla de atalho é W, eu arrasto ele para o original aqui. Solto ele para o original. Tá? E pronto, vai desaparecer aquele personalizado. Esse é um básico da plataforma, da ferramenta. Eu espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até o próximo vídeo. Um abraço, gente.